Josué capítulo 6, versículo de 1 a 6, o texto bem conhecido. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. Aqui começa a mensagem, bem específico mesmo, para você quiser até grifar alguma coisa, aqui começa, daqui a gente vai extrair, olha. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei, os seus soldados corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias, na frente da Arca da Aliança. Irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse: carreguem a Arca da Aliança, e na frente fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. Eu sei que na leitura não dá para guardar muita coisa na cabeça, mas mantenha a sua Bíblia aberta aí, ligada, nós vamos ministrar algo aqui, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Nós queremos agora sair agora do ambiente, ó Deus, de uma leitura simples para uma revelação. Nós queremos agora sair de um ambiente, de uma palestra, para um ambiente, ó Deus, de nós termos um encontro com a Tua Palavra. Senhor, faz isso conosco. Permita mesmo que a Tua Palavra nos encontre nesta noite aqui, e apesar de todas as nossas limitações, a Tua Palavra fale conosco, em nome de Jesus, amém. Fala para alguém do lado assim, presta atenção que Deus quer falar com você. Palavra de hoje: as muralhas vão cair, mas, falei para alguém assim, as muralhas na sua vida vão cair. Não falo mais não, tá bom? Você se apressou, né? Fala para alguém assim, ó, as muralhas na sua vida vão cair. Ok. O mas falo eu. Essa muralha não é um muro que divide terreno. Essa muralha aí que nós estamos lendo aí não é igual você faz na sua casa, lá constrói um muro de 2,20 metros para dividir terreno, usando às vezes um bloco de 10 ou um bloco de 15, talvez nem coloca ferragem, faz só uma treliça. Não é isso não. Nós estamos falando de uma muralha aqui, pensa numa altura talvez aí de uns 10 metros de altura. Essa parede aqui tem 6. Né? Nós estamos falando, não é um bloco de 20 com 2 metros de reboco de cada lado, 2 centímetros de reboco de cada lado, não. Nós estamos falando em 6 metros de largura. Né? Então não é uma muralha qualquer, não. Mas olhe para mim, ela vai cair. Isso é fato. O povo tinha que passar por Jericó. O povo estava indo para a terra que mana leite e mel, mas tinha que passar por Jericó. E isso tudo é um processo, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Isso é tudo um trabalhar de Deus na nossa vida.
recebe isso que eu vou falar agora para você. Deus tem um processo muito bonito com a sua vida. E não é para te causar vergonha. Não é. É de te honrar. Então, você teria só que esperar o processo se completar. Crê nisso? Por mais que agora você olhe assim algumas situações da sua vida, entenda que a intenção de Deus não é te envergonhar, é te honrar. E se você ainda tem dúvidas quanto a isso, Ele mesmo diz: no lugar da vergonha que você passou, eu te darei uma porção dobrada de honra, porque a minha intenção não é essa. Se houve uma humilhação, se houve uma perda, Ele está dizendo: não fui eu. No processo, isso pode ter acontecido, você ter sido jogado no poço, você ter sido injustiçado, você ter sido lançado na prisão, mas o meu processo com você, quando eu te dei sonhos, era o trono, era o governo, era ser abençoador de muitos. Mas o processo, que Ele não nos abandona nunca, jamais te deixarei, jamais te desampararei, tu és meu. Essas certezas têm que estar muito claras no nosso coração, que apesar de tudo que possamos estar passando, vivendo, a nossa vida está nas mãos de Deus, e Ele não tem intenção nenhuma de nos envergonhar, não tem, pelo contrário, tem de nos honrar, né? Mas é um processo, e esse processo que nós precisamos aprender. Nós precisamos, Josué está ali, ele já mandou até o pessoal olhar Jericó, e eles estão ali muito próximos ali, e de repente aparece um homem, falar assim, um homem com uma espada na mão, ele pensa até que é inimigo, e aí fala para ele: não, eu sou do exército de Deus, fala para ele, e Deus manda te dizer, e é isso que eu acabei de ler para você, né? Há um ensino aqui, e que nós precisamos aprender, e por isso que eu falo assim, essa palavra pode mudar a sua vida. E Deus não precisa de gritos para derrubar a muralha. Fale comigo. Deus não precisa de nenhuma atitude minha, nenhum grito meu para derrubar muralhas. Nós criamos às vezes algumas coisas esquisitas, como que fazendo isso a mão de Deus move e as coisas acontecem. Deus não precisa disso. Quem precisa destas coisas sou eu. Quem precisa muitas vezes assim de uma ação até profética sou eu. Sou eu que preciso aprender, sou eu que preciso visualizar a minha fé, sou eu que preciso ter marcos. Deus não precisa de marcos, porque o que é para Deus já foi, e o que há de ser também já foi. Quem precisa estabelecer marcos na vida sou eu. Quem precisa ter as fases concluídas, etapas concluídas, sou eu que preciso disso. Deus não precisa disso. A questão de ser infinito não põe prazo em Deus. Eu tenho prazo, eu que preciso aprender a lidar com isso. Eu estou falando essas coisas para você entender que Deus, Ele quer nos ensinar algo, e nós não queremos aprender. Nós queremos pegar o que Ele quer nos dar e sair correndo. Razão porque muita gente já deu testemunho de vitória e hoje está por aí e não tem mais o que falar, está envergonhado, perdeu o que ganhou. Alguém conhece gente assim, que já deu testemunho na igreja, já falou tal, e hoje nem na igreja está? Você conhece alguém? Só o Luizinho? Agora parece pipoca lá. Se eu insistir, eu estou levantando a mão, né?
Por quê? Porque a pessoa não aprendeu o processo. Agora, olhe bem. O texto que eu li, e se você puder guardar um pouco agora aí, seria importante agora. O texto que eu li diz assim: o Senhor Deus disse a Josué, ponto aqui. Ele falou, ele liberou a palavra, né? Nós chamamos da palavra rema, não é isso? Olhe, estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os corajosos soldados. Isso é um evento. Isso, olha aqui, no mundo espiritual já aconteceu. Alguém acredita dessa forma? O que Deus falou não vai acontecer, já aconteceu. Então, se você já recebeu uma palavra de Deus sobre uma bênção, sobre uma vitória, sobre uma situação, preste atenção. Quando Ele falou, isso já está estabelecido, isso já aconteceu. Ah, pastor, agora há um processo agora, que muitas vezes passa por um simples, me perdoa falar assim, esperarei com paciência pelo Senhor. Por quê? Porque abençoado eu já fui. Efésios 1:3. Bendito o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais no mundo celestial. Ponto. Eu já sou abençoado. Agora tem um processo. Então isso, quando ele fala assim, olhe, vou derrubar a muralha, isso é um evento. Mas não é o evento que ele está querendo aqui hoje falar com você, é o processo. E aí agora começa o processo, e o processo é esse aqui, ó. Agora, está logo depois que ele fala a muralha vai cair, mas agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Eu vou perguntar de novo, você acha que Deus precisa disso para derrubar a muralha? Quem é que precisa disso? Sou eu. Por quê? Porque ela vai cair e não vai levantar nunca mais. Amém? E se não há esse processo, por isso que muitas pessoas viram muralhas caindo, e hoje, por não ter vivido um processo com Deus, estão diante de muralhas, como se tudo voltou à tona. Estão doentes, aflitos, com raízes de amargura, feridos, dentro da igreja. Por quê? Porque foram eventos, não houve processo, não houve um trabalhar de uma vida devocional, de uma experiência com o Senhor, de dar voltas, cada dia uma volta com o Senhor, 6 dias, no 7º dia 7 voltas, mas vendo a cada dia Deus agir na sua vida. Você pode dizer amém? Por exemplo, Deus anuncia, fala para Moisés, que vai tirar o povo do Egito. Estou só tentando lembrar a história rápida para você aqui. Deus anuncia, vai tirar o povo do Egito. O que Deus faz? O povo está desesperado para sair. O povo está angustiado, esperando já centenas de anos esperando. Hoje, vamos sair hoje. Aí Deus fala assim, façam uma janta. Está de brincadeira, né? A janta é um processo familiar, um processo de unidade, um processo de restauração, um processo que você não abandona, que nós não somos assim, não é, os idosos têm que ser cuidados, as mulheres, as crianças, e outra coisa, você não sai de mão abanando, tanto que eles saíram de lá cheios de ouro, cheios de joias, não é assim. Por exemplo, a mulher que estava devendo, ele manda ela buscar o quê? Vasilhas. Vai e pede emprestado muitas vasilhas. Deus precisa de vasilha para fazer o azeite continuar? Não precisa. Mas é um processo. Qual é esse processo?
Você tem que ter relacionamento, você tem que ter pessoas na sua vida. É um processo. Então, em toda a Bíblia você vai encontrar isso. E o problema é que, por não atentarmos aos processos de Deus, queremos só os eventos, cura, milagres, queremos só, por exemplo, Naamã, quando a empregada... Gente, eu estou falando de histórias, vocês estão me acompanhando, estou falando de algumas histórias bíblicas. Se você estiver perdido aí, olhe para mim aqui que eu volto à história. Senão você vai falar assim, o pastor falou uma história que eu não sei. Está na Bíblia, está na Bíblia. A empregada que morava na casa de Naamã, que era do exército sírio, ela fala para ele assim: se o Senhor conhecesse o profeta da minha terra, e se o Senhor tivesse 1 minuto com ele iria orar pelo Senhor, o Senhor seria curado da lepra. Aquele homem vai atrás na hora, vai embora, vamos embora, eu quero conhecer esse homem. E ele chega lá, o profeta não ora por ele, não faz nada por ele, só manda ele tomar banho. Vai tomar banho no rio, vai lá tomar banho, vai se lavar. Por quê? Porque é processo. Não, Naamã pegou e falou assim: não, eu pensei, no que ele pensou? Eventos. Eu pensei que eu ia chegar aqui, ele ia fazer uma oração, ele ia falar com Deus, e Deus ia responder na hora, e eu seria curado. O que ele está imaginando? Ia ser um milagre, ia ser algo assim extraordinário, todo mundo ia ver. Ele mandou eu me lavar. Então, na nossa cabeça, até quando você vem na igreja por um evento, não por um processo. Por que nós gostamos? Quem gosta de retiro? Sempre que acaba o nosso retiro, o pessoal fala assim: pastor, tinha que ter um por mês. Quer me matar, né? Mas tinha que ter um por mês. Por quê? Porque a gente ama isso, né? Ama. Por exemplo, o negócio do coral. Pastor, tem que ter mais o negócio do coral. Aí você faz o negócio dos homens. Nós fizemos a confraternização dos homens. Eles falam assim: tem que ter um desse uma vez por mês. Porque nós gostamos desse evento. Dessas coisas são boas demais. Mas o processo diário que forma tudo isso, de tal maneira que isso não derruba mais, não cai mais, isso se constrói em nós. Nós fugimos disso. É sobre isso que eu quero falar hoje. Quem está entendendo até aqui? É isso, não é o milagre da muralha cair. É como Deus formou em nós pessoas que acreditam, que têm experiências, que muralhas caem. São pessoas agora que elas olham para as dificuldades, olham para muralhas e elas falam, vai cair. E quando alguém pergunta: mas como que você fala isso? Porque já aconteceu uma vez, eu já vi Deus fazer isso. Você pode falar comigo, fala assim: meu Deus é fiel. Fala de novo: meu Deus é fiel. Quem fala isso? Quem já viu, quem viu isso. Eu vi com as minhas experiências, dando voltas, eu vi que Ele é fiel. Então eu queria falar sobre isso, esse processo que não tem a ver com um evento que Deus vai operar, porque Ele já falou, a muralha vai cair, mas eu preciso ensinar algo, o Senhor está falando, para que você crie processos saudáveis, que edificam, processos que formam, forjam, trabalham uma mente sã, uma mente curada, uma mente liberta, uma disposição, uma pessoa nova. Por isso que lá em Romanos fala assim, que nós temos que renovar a nossa mente de uma maneira assim radical. Renova a mente, renova a sua maneira de pensar. Como? Processos, estabelece processos na sua vida. Lembrando que Deus não tem intenção nenhuma de te envergonhar. Deus quer te honrar. Deus quer te honrar, ok? Vamos lá? Então é sobre isso que eu quero falar. E eu quero usar esse tempo aqui da muralha. Uma vez eu quis tanto explicar isso. Uma vez eu fui falar sobre as muralhas de Jericó.
E eu fui tentar tornar isso visível, né? E eu falei do comprimento. E quando eu falei das voltas, quando eu acabei o culto, uma pessoa me procurou e falou assim: isso que você falou é impossível. E eu estava num dia bom, graças a Deus. E eu falei assim: eu também acho. Mas a vontade era falar: só agora que você descobriu o que é? Né? É impossível. Com certeza é impossível. Por isso que quem mandou é o Deus do impossível. E quem nos sustenta nessas voltas é o Senhor. É Ele que torna todo esse processo na nossa vida suportável. Você pode falar isso para alguém assim: tudo que está na sua vida acontecendo, Deus torna suportável. Ele te mantém, Ele te sustenta. Por isso que não vem sobre você nada além daquilo que você possa suportar. Vai passar, espera mais um pouquinho, aguenta firme aí. É um processo de cura, de restauração. E não é de te envergonhar, não é de te honrar. Espera mais um pouco. Alguém acredita nisso? Então eu queria ministrar agora, se você puder estudar comigo aqui. Então eu quero falar, vamos lá, nós estamos no primeiro dia, uma volta. Primeiro dia, uma volta. É a volta, eu quero falar da preparação. Preparação. Essa palavra quer dizer arrumar antecipadamente. Estar preparado é estar arrumado antecipadamente. Então eu queria fazer essa pergunta: você está preparado? Você está preparado para o que vai vir? Você está preparado para esse ano? Você está preparado? Porque estar preparado é arrumar antes de. Não é no caminho. Deixa eu falar outra coisa aqui. Uma pessoa, eu tenho umas experiências assim, sabe? Uma pessoa saiu da igreja porque ela não concordou com a pregação aqui, né? Mas ela me falou, ela falou comigo o que ela não concordou. Ela não concordou porque ela passou a vida toda ouvindo que Deus faz tudo. E realmente Deus faz tudo. Só que eu pregava que nós temos que nos preparar, que nós temos que ter atitudes, que nós temos que agir. E a pessoa discordou, porque ela não conseguiu ligar isso com o que Deus faz, né? Por quê? Porque nós somos muito de eventos que Deus opera. Então num culto como esse tem que cair um raio aqui. E de preferência vai cair esse raio, sabe por quê? Porque a Donária está em jejum 21 dias. Ninguém mais está fazendo jejum, só você que está ralando. Então está todo mundo confiado que você está em jejum, santificação, você não está pecando. O resto, todos nós estamos pecando, mas você, então nós estamos assim: Donária, pelo amor de Deus, não pisa na bola. Por isso que tem muito ungidão, porque através do ungidão vem os eventos. Por isso que eles falaram para Moisés: sobe você no monte, fala você com Deus, porque nós não. Nós não. Por quê? Porque para subir no monte tinha que se lavar, tinha que se limpar. Então eles falaram: não, vamos fazer o seguinte, deixa a gente aqui, sobe você no monte. Então é muito disso. As pessoas não conseguem ligar que há um processo que quem pede, recebe. Você sabe que uma vez uma pessoa falou para mim, ela falou assim: pastor, nós não temos que orar. Eu falei: eu acho que esse livro seu é apócrifo. Eu falei: não, nós não temos que orar, porque Deus sabe tudo que eu vou falar antes mesmo que eu fale. Eu falei: é verdade. E Ele sabendo tudo que eu vou falar, Ele fala para mim: pede para mim. E ainda fala assim: pede no meu nome que meu Pai vai te ouvir. E Ele já sabe o que você vai falar.
e você vai falar errado, mas o Espírito Santo vai te ajudar. Nós só temos que aprender, né? Por isso que a Bíblia fala assim, que a gente é destruído por falta de conhecimento. Primeiro dia de preparação. Preparar e arrumar antecipadamente. Êxodo capítulo 12, versículo 11, vai aparecer no telão. Olha o que diz. Ao comerem, eles vão sair. Ao comerem, estejam preparados para sair. E ele ainda traz orientação. Já vestidos, sandália nos pés, cajado na mão, comam depressa, essa é a Páscoa. Estejam preparados. O que é preparar? Arrumar antecipadamente. Se arrume, se prepare, né? Estejam preparados, estejam... eu vou falar aqui uma palavra, quem sabe alguém possa dizer amém. Olha só, as oportunidades vão aparecer, mas você está preparado? Entendeu? Olha o que eu vou falar agora. Pessoas que estão hoje me ouvindo, amanhã vão estar falando. Poxa, veio do lado de cá o amém. Vou ficar aqui, né? Pessoas que estão sentadas hoje me ouvindo, amanhã vão estar de pé. E pessoas vão estar seguindo a sua vida. Você está preparado? Você tem se preparado para isso, porque Deus vai fazer? Você tem buscado? Uma vez um pastor me ligou na sexta-feira, um amigo me ligou na sexta-feira, e houve um caso de falecimento na família dele, e ele me ligou na sexta-feira para eu pregar 2 cultos no domingo, na igreja dele. E ele falou, me perdoa por ligar assim em cima da hora. Ele falou desse jeito: você poderia vir aqui pregar? Ele levou um susto quando eu falei para ele assim: vou, e Deus já me deu a palavra. Ele ficou assim: está brincando? Eu falei, não estou. Eu vou falar algo aqui, entenda esse processo de Deus. Deus quer levantar você. Se prepara, busca. E eu acho que talvez você não entendeu. Não sou eu, é Deus. E Deus não precisa da minha aprovação como pastor, como liderança. Ele levanta você. Por quê? Porque você tem clamado, você tem buscado, você já tem uma palavra, você já tem estudado, o Senhor já tem queimado teu coração, já há unção sobre a sua vida, Ele já tem ministrado. Ele só está no tempo certo. São 6 dias dando uma volta, no 7º dia 7 voltas. Ele só está nesse processo com você. É que muitas vezes nesse processo você desiste. Você não espera concluir desse processo lindo que Deus tem de tratar você, porque é Ele que levanta e é Ele que coloca. Você crê nisso? Você tem que se preparar, vai orar, vai buscar, faz o seu jejum, faz a sua consagração. Mas ninguém está vendo. Mas não é, ninguém tem que ver. Quem tem que saber do seu processo é Ele, porque é Ele que te chama. Continua. Mas meu irmão, continua. Por quê? Porque esse trabalhar de Deus com a sua vida é para a eternidade. Amém? Mas a palavra aqui é essa aqui. Você tem se preparado para o que vai acontecer? Puxa, eu queria tanto que você tivesse assim expectativas, sonhos, sabe assim, que você visualizasse coisas e se prepare para isso, porque o Senhor quer fazer na tua vida, né? Prepara o teu dia de amanhã, põe as sandálias nos pés, esteja vestido já, porque você vai sair, você vai romper, algo vai acontecer, né? Já muda o ambiente, muda tudo, porque amanhã, eu sei que você não gosta, mas fala para a pessoa lá assim: amanhã Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Vamos lá. Vamos lá, gente. Já foi duro, hein? Já demos o primeiro dia, volta aí. Segundo dia, vamos lá. O dia de aprender. E nós temos que aprender. Esse processo de Deus é ensino.
é ensino. E por não aprender, nós precisamos deixar de ser meninos inconstantes. Nós temos que atingir maturidade, nós precisamos. Por isso que é dado a nós, é dado, não é? Ninguém toma para si essa honra, e quem toma, esquece, está totalmente errado. É dado. Apóstolos, mestres, profetas, doutores, pastores, é dado para aperfeiçoamento, a fim de que todos se tornem a estatura de Cristo. O Douglas Gonçalves, do Jesus Cup, ele estava explicando o que é formar um discípulo. Eu achei forte. Eu achei muito forte. Ele falou assim, que formar um discípulo é formar Jesus na vida de outra pessoa. E na hora eu fiquei, meu Deus do céu, tem que estar formado em mim primeiro. Jesus tem que estar formado em mim primeiro. Porque senão eu vou formar um discípulo errado. Metade Jesus, metade Vanderlei. Vai dar ruim isso. Metade Jesus, metade carisma. Metade Jesus, metade religião evangélica. Nossa, vai dar uma confusão. Metade Jesus, metade doutrina humana. Mas formar Jesus, discípulo, é formar Jesus purinho na vida de uma pessoa. É muita maturidade, né? Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender. Por isso que a Bíblia fala assim, sabe por que o povo perece? Perece porque falta esse conhecimento, aprender. Eu vou só contar a história para vocês. O povo está andando, está passando por lugares e não aprende. E porque não aprende, perde. Então Deus falou assim, vocês vão passar por tal lugar, não peguem nada, destrói tudo. Isso é um processo que eu quero que vocês aprendam, obediência. Porque para mim, melhor do que sacrifício é obediência. E eles não aprendem, e eles perdem. E Josué quer entender com Deus, por que não deu certo o evento? Porque o processo está errado, vocês não aprenderam a obedecer, tem algo errado, aí corrige o que está errado. E olhe para mim, é doloroso o processo de corrigir o que está errado. Se você já leu, a família inteira foi apedrejada, morta. É um processo doloroso, porque a gente não aprende. Ignorância não é apenas não saber. Ignorância é não procurar saber. Você não pode dizer que a pessoa é ignorante apenas pelo fato dela que ela não sabe. Ignorante é quando a pessoa ela não sabe, está fazendo errado e não quer aprender. Aí a gente fala, você é ignorante. Porque as atitudes dela revelam falta de conhecimento e falta de buscar aprender. Não muda, não aprende. Estava errado até ontem, muda isso, corrige, aprende algo novo. Aprende um processo novo. Amplia sua mente, muda essa caixinha. Ah, mas eu já estou na igreja, meu irmão, mas muda, aprende. Amém? Terceiro dia. O dia de ter uma estratégia. Josué 6:10, uma estratégia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, olhe para mim. Você tem alguma estratégia para esse ano? Alguma coisa que você tem já preparado? Uma pessoa mandou para mim, achei muito legal isso, escreveu prioridades, né? Achei muito legal isso, assim, muito... eu até falei, poxa, eu também preciso fazer isso, né? É que a minha vida já começa janeiro sertão, fevereiro retiro, né? Dia 10 de março, meu aniversário. E não apareceu no telão, né? Mas a gente tem que ter uma estratégia, né? Como que vai ser esse ano? O que vamos fazer?
Porque quem não tem o norte acaba ficando desnorteado o ano inteiro, perdido, né? Qual que é a sua estratégia para esse ano de vida espiritual, vida financeira? O que você tem programado, né? Josué 6:10, temos de fazer completo silêncio. Não deem o grito de guerra, não levantem a voz, não saia palavra alguma da sua boca, ordenou Josué, até o momento em que eu diga a vocês, agora gritem, então vocês gritarão. Não é, você está entendendo assim, que não é liberar para fazer o que quiser, não, tem uma estratégia, silêncio total. Deixa eu falar algo aqui para vocês, que é um erro, por isso que eu falo que processo, gente, é o que a gente tem que aprender. Quando eu falo assim, no meio evangélico, dentro da igreja, passar pelo deserto, eu estou falando que você está passando por um problema, não é isso? Todo mundo entende assim? Todo mundo sabe o que é isso. Ninguém vai entender errado, né? Se eu falar assim, está passando pelo deserto, você está passando por uma luta, por um problema. Preste atenção no que eu vou falar. Deserto não é lugar de ficar falando, é lugar de está passando por uma luta? Por quê? Porque não vai sair coisa boa. E eu sei que eu vou atravessar e vou chegar do outro lado. É um processo. Então, eu com o Senhor, nós falamos para todo mundo, gente. Gente que nem está no deserto, está sabendo do que está acontecendo com a gente dentro do deserto. Gente que não vai orar por você de jeito nenhum, o máximo que vai fazer é colocar no celular mãozinha juntada. Não acredite nessas mãozinhas juntadas. Ninguém anotou o que eu falei. Depois, não, tem um exército orando por mim. Você tem um monte de mãozinha no celular assim, um monte. Mas orando mesmo por você, olha, eu vou falar para você, talvez os dedos de uma mão só não preenche. Estou falando realidade nua e crua com você. Aprenda isso. Então, é você e o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em segredo com aquele que vê tudo em segredo, e ele te responderá. É um processo. Talvez alguém vai falar, o que está acontecendo? Você vai falar, eu estou num processo com o Senhor, mas a vitória é minha, eu sei disso. A muralha vai cair, ok? A estratégia, o dicionário diz, é a arte, olha aqui que legal, a arte de aplicar com eficácia os recursos que você tem. O que você tem que usar com muita estratégia. Quer ver uma estratégia que a gente ainda não aprendeu? Quem sabe o Senhor nos dá uma palavra sobre isso? A arte de usar o tempo, né? A arte de usar o tempo. Aquele pastor, não vou lembrar o nome dele, que é moço, que tem bastante visualização na internet, é um moço, Dave, ele fala assim, destrua tudo que te distrai. Destrua tudo que distrai você. Olha, sensacional, uma cabeça muito boa. O cara está focado para falar um negócio desse. O cara está dizendo, tira da sua frente distração. Está te tirando fora, tira da sua frente. Tem estratégia, não perca tempo na sua vida. Não perca tempo. Provérbios 21:5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade.
Então, cuidado com isso. Então, qual que é a sua estratégia? Isso é importante você ter, porque isso é processo. Processo. Olhe, a igreja, e eu vou falar igreja evangélica para pôr toda a culpa em nós, não nos outros, né? Não. A igreja evangélica joga a responsabilidade de estratégias no pastor. Então, o pastor, ele tem que ficar fazendo malabarismo com a igreja para estabelecer sobre a igreja estratégias, né? Então, campanha. Então, vamos começar uma campanha, uma estratégia. Qual que é a estratégia? De você vir na igreja 7 quartas-feiras, e não faltar nenhuma. E se você faltar, você tem que começar tudo de novo. Isso é uma estratégia. Estratégia do dinheiro. O que é fazer? Fazer você dar dinheiro. Ah, para. Né? Estratégia para a gente emagrecer. No meu caso, jejum, 62 dias, 65 dias, né? Estratégia. Mas só que aí está todo mundo esperando que eu venha aqui com uma estratégia, um estrategista. E eu estou dizendo para você, você tem que ter a sua estratégia pessoal. A muralha vai cair. Qual que é a estratégia que você tem? Uma pessoa na igreja foi curada, ela estava cega, voltou a enxergar, foi curada. Chegou em casa, contou, estava enxergando, voltou da igreja, foi para a igreja sem enxergar, voltou para casa enxergando. Uau! Assustador, voltou para casa enxergando. Uau. Não aconteceu nada. Todo mundo se alegrou, não aconteceu nada. Passou um outro tempo, uma pessoa foi para a igreja e estava já há 30 dias sem falar com o pai. Era uma moça, estava há 30 dias já não falava com o pai, não tinha relacionamento com o pai. E ela foi para o culto, chegou no culto, ouviu uma palavra de restauração, de relacionamento, de pedir perdão, se lembrar que tem algo contra ti, não é você contra, mas se lembrar que tem algo contra ti, vai lá, restaura isso que rasgou, isso que quebrou. A ponto que a Bíblia fala assim, se humilha, porque os humilhados serão exaltados, né? Pede perdão, restaura isso, né? É um processo. Ela chegou do culto, o pai estava lá para dentro, ela foi direto no pai. E o clima ruim mesmo, sem olhar na cara um do outro. E ela chegou e falou, pai, me dá um minuto. O pai olhou para ela, bravo, cara fechada, e ela pediu perdão, me perdoa, por favor. E ela ainda continuou, ela falou, eu não posso viver assim com o senhor é meu pai. E começou a falar, eu amo o senhor. E ali na hora houve um quebrantamento tão grande. Os dois se abraçaram ali, ficaram ali, juntos ali, chorando. Ele começou a pedir perdão para ela. E sabe, aí vira aquele negócio assim, não fui eu que errei, não fui eu que errei. Ficou, não pai, mas sou eu. E houve uma cura ali dos dois. No outro domingo, estava todo mundo da família na igreja. E acredite, todos foram batizados, aceitaram Jesus Cristo. Qual que é a estratégia que você tem para lidar com os problemas que você tem dentro de casa, os problemas de relacionamento, os problemas no trabalho? É uma volta que você está dando, você tem, porque vai cair, a muralha vai cair. O problema é que você não tem estratégia nenhuma, você não sabe o que você faz. E por não saber o que fazer, nós prejudicamos o evento que vai acontecer. Como? Fechamos a cara, somos durões, nos achamos no direito, queremos que pague primeiro. Isso não é estratégia. Imagina se o pai do filho pródigo fizesse assim, se ele
Antes de você entrar aqui, nós vamos conversar. O menino ia embora. Ele botou o menino para dentro. Faz churrasco, faz o que ele gosta, ele gosta. Faz a picanha para ele, traz a roupa, põe o anel no dedo. E o outro irmão falou assim: não, peraí, ele gastou tudo. O outro irmão, o pai não. O pai tinha uma estratégia: primeiro ganhar o coração do filho, porque ele estava perdido. É uma estratégia. Quem está comigo, diga amém. Ok, o resto está dormindo. Vamos lá. 4 dias. Nossa, gente, eu estou atrasado, hein? São só 7 voltas, né? Tá bom. Vamos lá, gente, vamos lá. Fica acordado aí, rapidinho, vai. É a primeira quarta-feira, gente. Deixa eu estar empolgado. Deixa eu estar assim empolgado, vai. O 4º dia é o dia de desenvolver a fé. Fala para alguém assim: você tem que desenvolver a sua fé. 3 dias dando volta, ainda falta temos que marchar muito ainda. Esse dia é o dia de você desenvolver a fé. Não tem a música que fala assim, gente, eu não posso errar. Minha fé está crescendo em mim. O resto eu não vejo, não está ali atrás, não vou lembrar. Sim, creio e espero em ti. Minha fé. Olha, irmãos, um processo que nós como povo não aprendemos é desenvolver fé. Nós achamos que fé é evento. Vem, eu dou um glória e algo acontece. É um evento. Nós pensamos que fé é um evento. Que vem, a gente dá uma rajada de línguas estranhas e algo acontece. Entendeu? Não é evento. Fé é processo. A fé vem. E ouvir a palavra de Deus. E agora eu vou falar algo que talvez você nunca ouviu. Deixar de ouvir quebra o processo. Volta de novo e ouve tudo de novo. Não pode ser truncado. Você não pode ouvir a palavra, para e acha que não, volta de novo. Restaura a palavra de Deus na sua vida, porque é ela que desenvolve fé na sua vida. Alguém ouviu isso? Diga amém. É importantíssimo isso. Então, você tem que desenvolver fé. Marcos, capítulo 9, versículo 23, 24. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé. Mas olha que coisa linda. Ajuda-me a ter mais fé ainda. Por quê? Talvez eu não consiga esperar. Talvez eu enfraqueça no caminho. Me ajuda a desenvolver uma fé inabalável. Você pode falar isso comigo? Fala assim: Deus, ajuda-me a desenvolver uma fé inabalável. Porque a muralha vai cair. Vai cair. Se eu tiver que esperar, eu vou esperar, mas ela vai cair. Ok? 5. Temos que nos unir. Temos que nos unir. É o dia em que você percebe que sozinho não vai cair. A muralha não vai cair. Uma pessoa só não derruba a muralha. Um grito só não derruba a muralha. E aí nós temos agora que quebrar o conceito do eu. Nós temos que tirar o eu de cena e colocar o nós. Quem está me ouvindo? Então é nós vamos começar a falar nós agora. Tem que mudar isso, porque a muralha vai cair, mas ela não vai cair para mim, ela vai cair para nós. Vai abençoar você. Cortella, ele falou uma vez assim, que ele falou que quando uma pessoa está andando com uma vela acesa, vela mesmo acesa, e ela encontra uma pessoa com a vela apagada, quando ela acende a vela da outra pessoa, clareia mais. Fica mais claro para os dois.
eu voltei e queria ouvir de novo. Deixa eu entender isso. Ele está dizendo assim: quando a minha vela está acesa só, ela está iluminando. Mas quando eu acendo a vela do outro, fica mais claro. Esse é um dia da gente aprender. Por que igreja? Por que somos corpo? Por que Deus tem colocado pessoas na nossa vida? Porque a hora que nós gritarmos juntos, a muralha vai cair. Por isso que ele diz: quando ouvirem um som esticado, demorado, estendido, todos gritem. Todos, do menor ao maior, mais desafinado, gritem. Quando em uma só voz, imagina que grito foi esse? Então nós vamos aprender que esse dia é o dia da gente ir agora. Você já tem estratégia, você já está aprendendo, você já está na igreja, você tem que se unir. Não pode mais andar sozinho, você precisa se unir. As pessoas precisam conhecer você, você tem que ser hospitaleiro, você precisa se unir. Você não pode, o pé não pode falar para a mão que não precisa dela, não pode. Não pode, porque todo o corpo bem ajustado e ligado, ele cresce. Precisa se tornar corpo. Quem pode dizer amém? Porque o pão é nosso, o Pai é nosso, os pecados são nossos. Ok? Então nós temos que tirar o eu de cena e começar a colocar nós. Tudo tem a ver com isso. Provérbios 18:1: quem procura se isolar busca interesses egoístas e rejeita bons conselhos. Isso é na Nova Bíblia Viva. Na Nova Tradução Linguagem de hoje diz: quem não gosta, e olha, cuidado, hein? Estou falando agora, quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Cuidado, isso não derruba a muralha. Não derruba a muralha. Sexto, é o dia de se comprometer. Essa palavra quer dizer obrigar-se por compromisso, tomar parte, envolver. A muralha vai cair. A pergunta é: você vai estar lá? Olhe para mim só um minuto aqui. A Bíblia não fala, estou só criando um imaginário. No 7º dia, a pessoa falou assim: não vou na igreja hoje, não estou bem, não vou, não quero ir, não vou. E não foi lá. E aí ela ouve o pessoal voltando, gritando, cantando, fazendo barulho, voltando, com a poeira no rosto, parece que caiu as torres gêmeas lá, todo mundo com poeira no rosto, parecendo tudo branco de tanta poeira, cabelo, tudo voltando, e a pessoa sai assim da tenda, abre a tenda e pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu? A muralha caiu. A muralha caiu. Só que você não estava lá. Você precisa se comprometer. Eu vou falar algo aqui, não é a primeira vez que eu falo isso. Falo eu, não o Senhor. Quem entende isso? Preste atenção. Vanderlei falando, por favor, não precisa anotar isso. Hoje, você não cria filhos dentro da igreja. Você não mantém filhos dentro da igreja, se você não estiver fazendo alguma coisa dentro da igreja. Só frequentando uma igreja, seus filhos não ficam dentro da igreja. O apelo do mundo é muito forte. A referência de ver o pai e a mãe comprometidos com aquilo, é a lembrança
que ele tem quando está no mundo e diz: meu pai e a minha mãe. Então, a razão porque muita coisa se perde é a falta de comprometimento. E a pergunta que eu quero te dar, porque a muralha vai cair, quanto você está comprometido com esse processo, porque ela vai cair? Quanto? Até onde você está empenhado? Eu vou usar a palavra preso nisso. Eu empenhei palavra, eu empenhei minha vida, eu estou na escala. Eu estou na escala. Ele me colocou hoje quem puxa a fila sou eu. Ontem foi o André. Primeiro dia foi o Wagner. Mas hoje sou eu. Eu estou na escala de comprometimento com as coisas de Deus. Estou comprometido. Josué 6:20, então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. Havia um comprometimento com aquilo tão grande, né? Último, gente, 7º dia. Não vou falar 7 voltas, tá bom? Só vou falar do dia. Último dia. Último dia é o dia de viver o sobrenatural. Fala mais uma vez para a pessoa que está do seu lado: a muralha vai cair. Você vai chegar em casa hoje, a pessoa vai perguntar: como é que foi o culto? Você vai falar assim: a muralha vai cair. O pastor mandou eu falar isso tantas vezes, que a muralha vai cair. A muralha vai cair. 2 Reis 5:14. Então Naamã concordou em obedecer às palavras do profeta, foi até o rio Jordão, mergulhou nas águas 7 vezes, conforme as palavras do homem de Deus, e foi purificado. Depois do 7º mergulho, viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra, como de uma criança. Eu estou mais de 30 anos que entreguei minha vida a Jesus. Para ser exato, agora dia 4 de março faz 38 anos que entreguei minha vida a Jesus. Agora, em 2023, faz 25 anos que eu fui consagrado ao pastoreio. Sabe quantas pessoas eu vi desistir na primeira volta, na segunda volta, na terceira volta, na quarta volta, na quinta volta, na sexta volta, no 7º dia, estava ali já na hora e desistiu, porque não tem a visão de que tem um sobrenatural me esperando. O meu milagre vai chegar. Você olha para mim agora e vê só uma pessoa dando voltas, e talvez não enxergue, é uma pessoa que crê no sobrenatural. Por isso que eu estou dando voltas. Por que você vai lá hoje? O homem perguntou para a mulher: não é dia de culto? Ela virou para ele e falou assim: tudo vai bem. O filho tinha acabado de morrer. Por que você vai ao profeta hoje? Eu vou adorar. Eu vou adorar. Porque o meu processo é de sobrenatural. Eu vou adorar. Você não entende agora isso. Você não entende. Você acha que eu tenho que adorar porque tudo está bem? Não, eu estou num processo. Mas eu creio no sobrenatural de Deus na minha vida. Eu creio, né? As muralhas vão cair. Fica de pé.